Oi, pessoal, tudo bem? Turma, eu vou fazer a correção aqui da nossa atividade de revisão, tá? Para a atividade diagnóstica que vocês têm a partir da semana que vem. Então, assim, gente, vocês deem uma lida na página de ótica geométrica, lá nos slides que eu postei para vocês, sobre a parte teórica, tá? Que são os meios de propagação da luz. Quais são os meios de propagação da luz? São os meios transparentes, translúcidos e opacos. O que é um meio transparente? Vou comentar com vocês, mas lá nos slides está explicando. Eu até coloquei uns exemplos para vocês, né? Um meio transparente é aquele onde o raio de luz reflete e ele passa. Vamos dizer assim, você consegue ver com nitidez do outro lado, tá? Um exemplo, um raio de luz que incide na água, numa porta de vidro, né? Um vidro que não tenha, um vidro liso, vamos dizer assim. Então você consegue ver a imagem do outro lado. Isso é um meio transparente. O que é um meio translúcido? Translúcido é aquele que a gente vê a imagem, mas você não tem uma nitidez completa dela, tá? Um exemplo, essas portas que são feitas de vidro fosco, não é isso? Você tem uma imagem, você consegue ver a imagem do outro lado, só que ela fica assim, como se fosse assim a gente tem uma dificuldade, você não consegue ver essa imagem com toda a nitidez, não é isso? Tá? Esse é o translúcido. E qual é o opaco? O opaco é aquele no qual a gente não consegue ver do outro lado. Um exemplo, uma porta de madeira, uma porta de ferro, tá? A gente não consegue ver a imagem formada do outro lado. Então, esses são os meios de propagação da luz. A luz se propaga no meio transparente, translúcido e opaco. A luz, vamos lembrar, as luzes, a luz no caso, elas são fontes, não é isso? As fontes de luz, quem são elas? Fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias são os corpos luminosos, eles não necessitam, eles têm luz própria. E a fonte secundária, ou o corpo iluminado, ele não emite luz própria, tá? Ele emite luz proveniente de algum outro objeto, tá certo? Então, essa parte aí. A luz, como que a luz se propaga? Sempre em sentido retilíneo. Gente, sempre, não esqueçam disso, tá? Então, deem uma olhadinha lá, tá bom, pessoal? Na parte teórica, na apostila de vocês. Aqui eu coloquei duas questões, na apostila não, no vídeo que eu mandei, né? Tá assim, considere as seguintes afirmativas. Os meios transparentes são meios em que a luz os percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esses meios regularmente, certinho. É aquele que você consegue ver a imagem formada do outro lado. A segunda, nos meios translúcidos, a luz não se propaga, esses meios absorvem e refletem essa luz e é absorvida e transformada em outras formas de energia. Gente, não tem nada a ver com forma de energias. E aqui os meios translúcidos, ele diz que a luz não se propaga. Claro que a luz se propaga, só que a gente só não tem uma nitidez completa da imagem, não é isso? Ela só não se propaga nos meios o quê? Opacos, tá bom? Aí diz assim, nos meios opacos a luz não passa por eles com tanta facilidade. Não, ela não passa com tanta facilidade pelo meio translúcido, tá bom? Como nos meios transparentes, sua trajetória não é regular. Gente, então também está errada. Então a única alternativa certa aqui para gente é a questão 1. Então é a letra A, apenas a questão 1. Aqui a gente faz a prova, faz por eliminação as questões, né? Na segunda diz assim: considere as seguintes afirmativas. Tá aqui. Considere as seguintes afirmativas. A água pura é um meio translúcido? Não, gente, eu acabei de falar isso para vocês. A água pura ela é um meio transparente, né? O vidro fosco é um meio opaco? Não, eu acabei de citar lá em cima que o vidro fosco, ele é um meio translúcido. Então, nem a 1 e nem a 2 são corretas, certo? O ar é um meio transparente? É um meio transparente. Lembra que eu coloquei para vocês até dentro dos balãozinhos dizendo o seguinte, que a luz se propaga no vácuo, não é isso? Onde não tem existência de matéria, e ela se propaga no ar também. Então, a correta é
a 3. Então, apenas aqui, né? Então, a alternativa C, apenas a 3. Certo, gente? E aí, vamos fazer as nossas questões que tem cálculo. Vamos lembrar disso daqui, gente. Diz assim: determina a altura do prédio contemplado pelo observador, dado que a tangente de 30 graus é de 0,58. Meninos, eu expliquei isso daqui para vocês na aula anterior, como é que a gente calcula seno, cosseno e tangente, não é? Voltando para essa parte. Eu vou pegar aqui a minha folhinha que tá aqui embaixo e vou mostrar para vocês antes de fazer o exercício. É assim. Imagine que isso aqui é um triângulo, né? É o meu triângulo retângulo. Aqui, vocês sabem que na parte de trigonometria, nós temos seno, cosseno e tangente, tá? E nós temos cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. A hipotenusa do nosso triângulo, ela é oposta ao ângulo reto, que é esse ângulo de 90 graus. Agora, quem é o cateto oposto? Depende. Se eu tenho um ângulo aqui de 30 graus formado aqui, o meu cateto oposto está aqui. E aqui está o adjacente, ó. O cateto oposto, tá? Ele vai estar bem aqui, porque ele é oposto ao ângulo formado. E o cateto adjacente é esse aqui, gente. Cateto adjacente quer dizer que ele é adjunto, ele é próximo. Ele fica próximo ao ângulo formado. Então, eu tenho, ó, hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Pronto. E se fosse o contrário, professor? Ó, o mesmo desenho, só que agora a hipotenusa sempre vai ficar aqui, porque ela é sempre oposta ao ângulo reto. Mas vamos supor que o nosso ângulo agora esteja aqui de 30 graus. Se ele está aqui, então aqui está o meu cateto oposto e aqui está o meu cateto adjacente, tá? Mas toda vez lá no exercício que ele coloca tangente pra gente, porque tangente, meninos, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí você vai olhar o seu desenho. Vamos lá? Aí você olha o desenho que você tem. Observe bem seu desenho. Ó, eu vou desenhar na folha, tá? Observe bem seu desenho. Você tem um ângulo formado aqui que é de 30 graus. Então, se aqui é 30 o meu cateto oposto, o meu ângulo de formação, aqui está o meu cateto oposto. E ele é a minha altura, ele simboliza a minha altura. E aqui está o meu cateto adjacente aqui embaixo, é o que fica próximo do ângulo. E aí, então, eu faço, ó, tangente de 58 é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Quanto que vale, tangente de 30, desculpa, quanto que vale tangente de 30? É só substituir, aqui faltou 30, colocar aqui, né? Aí, igual. Tangente de 30 vale quanto? 0,58, que é igual. Lembra que seu cateto oposto é a altura, você não tem. Coloca aqui, quanto é que vale o adjacente? 30. E aí, é só a gente multiplicar como? Cruzado. Mas vocês não esqueçam desse homenzinho que tá aqui. Vocês estão vendo que ele tá olhando o prédio a uma altura de 3 metros, né? E o prédio é tudo isso daqui, ó. O desenho tá indicando para vocês. Então, vamos lá. A altura do prédio é igual a 0,58 vezes 30. Vamos fazer aqui. 0,58 vezes 30. Todo mundo multiplicado por 0 dá 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 5, 15. 2 que subiu, 17, sobe 1. 3 vezes 0, 0 e 1 que subiu, ficou 1. 0, 4, 7, 1. Uma, duas casas, uma, duas. 17,40. Então, gente, essa é a altura do prédio. Só que não é a altura do prédio em relação ao observador, porque o observador ele está numa caixa e ele, em cima dessa caixa, deu uma altura de 3 metros. Então, é daqui que tá o prédio, tá vendo? Ó, é aqui que começa a altura do prédio até aqui. Então, é os 17,40 mais os 3 metros, não é? Porque é tudo isso daqui que eu quero, ó. Tá? É tudo isso daqui. Aí, eu vou somar 17 mais 3, né? Que são os 3 metros, ó. Então, fica 17,40 mais 3. Cuidado, gente, que é vírgula embaixo de vírgula. 0, 4, 17 mais 3, 20, subiu, 17 mais 3, 10, né? Sobe 1, desculpa, 1 mais 1, 2. 20,40. Então, gente, quer dizer que a altura total do prédio é de 20,40 metros. Cuidado com essa questão, viu, gente? Porque lá pode estar essa resposta, mas a correta é essa, porque 17 metros e 40 é em relação ao ângulo, só que tem uma pessoa aqui que tá vendo o prédio de uma altura também de 3 metros, tá?
Então, ó, e o desenho aqui vem certinho, ó, pra você ver tudo isso daqui é a altura do prédio, tá bom? Então, até aqui tem 17,40 mais os 3 metros. Então, o prédio tem 20,40 metros, tá bom? Questão 4. Na questão 4 diz assim, uma árvore de 6 metros de altura. Lembra que eu falei com vocês? Não tem o desenho? Faz o desenho. Faz uma árvorezinha, tem 6 metros de altura, tá? Aqui, a minha árvore. E ela projeta, então aqui tá a altura dela de 6 metros. Uma sombra de 8 metros. Tá aqui, projeta uma sombra de 8 metros. Aí ele diz assim: qual deve ser a altura de uma torre que no mesmo instante projeta uma sombra de 23 metros? Gente, a árvore em relação à torre, a torre é maior, né? Eu vou até fazer minha torre aqui, ela tem que ser maior. Eu vou até passar aqui um pouquinho. Vou fazer ela aqui assim, ó. Imaginar, eu vou ocupar aqui, tá? Então, aqui uma torre, nem sei como é que faz. Vou fazer assim uma torre, tá? Uma torre projeta uma sombra de 23. Aí, ele quer saber qual é a altura da torre. Aqui. Então, aqui, como eu sei que a altura da torre é maior, é o H maiúsculo, né? Aí, a gente usa aquela fórmula que eu já ensinei para vocês. A altura maior dividida pela menor é igual a distância maior dividida pela distância menor. E aí, só substituir. A altura maior você não tem. A altura menor é 6, que é igual. Distância maior, 23. Distância menor, 8. E aí, multiplica cruzado, tá? Vai ficar 6 vezes, H vezes 8, 8H, que é igual 6 vezes 23. A gente faz aqui a parte, ó. Deixa eu fazer aqui na folhinha aqui para ficar melhor, tá? 23 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 6 vezes 2, 12. E 1 que subiu, 13, né? Então, 138. Aí, venho para cá. A altura é igual a 138 dividido para 8. Aí, eu vou fazer aqui a parte, tá, gente? A divisão, tá bom? Vou fazer aqui na minha folhinha de rascunho. Olha lá. É 138 dividido para 8. Vai dar uma vez, que vai dar 8, sobrou 5, não é? Porque 3 menos 8, 5. Aí, eu vou descer aqui o 8, vou baixar aqui também na casa. 8 vezes 7, 56. Sobrou 2. Dá para dividir? Empresta, coloca o 0 aqui na casa. Vai dar para dividir por 2 vezes, porque 2 vezes 8, 16. Sobrou 4. Então, 8 vezes 5, 40. Morreu a parada. Então, quer dizer que a altura da torre é de 17,25 metros. Então, eu troco para cá. Então, a altura da torre é de 17,25 metros. Tá? Então, tá feito aí, gente, a nossa revisão. Lembrando que vocês têm as aulas da semana passada que eu deixei postada aí para vocês também na plataforma, tá? Para que vocês deem uma olhada e façam a correção e não esqueçam de enviar as atividades para mim. Tá bom, gente? Para mim não, na plataforma, tá? Para que eu possa olhar, porque as atividades elas contribuem com a nota, junto com a nota da atividade avaliativa. Pessoal, um abraço para vocês, que todos vocês fiquem bem. E até mais, gente. Tchau, tchau.